Fala rapaziada, saudações tricolores. Vamos lá, galera, vamos lá. Tem notícias importantes para essa semana. Temos um jogo importantíssimo contra o Bahia. Vamos falar um pouco desse jogo também pela Copa do Brasil. Chegou aqueles momentos decisivos da temporada que ano passado, mesmo com a queda ali sendo um motivo de preocupação pelo Fluminense, a gente conseguiu chegar a uma disputa ali de Libertadores que a gente poderia avançar e um pouco mais longe. Pegamos o Atlético Mineiro, fomos bem aqui no Rio e demos mole lá. Mas mesmo em 2024 a gente teve um ano onde teve esse período decisivo e esse ano não é diferente. Temos a Sul-Americana e temos a Copa do Brasil para a gente falar sobre e ver o que pode acontecer nesse cenário, né? Infelizmente para esse ano não temos a Libertadores, mas uma Copa do Brasil no cenário que está é uma competição que o Fluminense tem total condição de chegar e chegar bem. E na Sul-Americana também, apesar de que o Bahia não é um adversário tão simples assim, é um adversário difícil de enfrentar, é um adversário que investiu um dinheiro alto e que vem com tudo aí para tentar, através da Copa do Brasil, tentar também conquistar um título de importância na temporada. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e, cara, comenta, compartilha se for possível, dê uma ajuda aí para quem está começando o canal agora. Eu gero aqui as minhas opiniões sobre cada notícia, cada resultado, cada atuação do meu time de coração e eu só vim aqui falar sobre o Fluminense e abrir câmera para falar de Fluminense, beleza? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente fala mais sobre essa semana, essa terça-feira de Fluminense. Vamos lá. Galera, me chamo Renan, esse é o canal Clubista FFC. Aqui a gente fala de Fluminense, aqui a gente traz notícias, traz bastidores, traz coisas importantes do Fluminense, escalações, negociações. E aqui a gente está falando, abrindo câmera aqui para falar qualquer coisa que venha a ser relacionada ao Fluminense, qualquer coisa de importância que venha a ser relacionada ao Fluminense. E nessa semana, é uma semana importante para o clube, é uma semana que a gente pode decidir, através do primeiro jogo, que é importantíssimo, a gente pode encaminhar uma classificação, vai depender de como o jogo vai ser, como a gente vai decidir fora, como a gente vai decidir em casa. O primeiro jogo fora é importantíssimo. Se a gente for igual foi contra o Internacional, a gente foi lá dentro na casa do Internacional, conseguimos um bom resultado lá e depois a gente trouxe tranquilidade para jogar em casa, com o apoio da torcida e tudo mais. Que a gente não poderia perder lá pelo Inter, senão a gente ia trazer uma obrigação de ganhar em casa, por mais que seja em casa uma obrigação de ganhar do time grande, é complicado, apesar do Inter não estar numa boa fase, todos nós sabemos disso, mas duelo de mata-mata entre dois clubes grandes é meio complicado. E agora a gente vai enfrentar o Bahia, que é um time em ascensão, é um time que investiu bastante, a gente sabe disso, é um time que investiu pesado, a gente tem tudo para conseguir, a gente é favorito nesse duelo, eu vejo o Fluminense como favorito, não porque eu torço pelo Fluminense, apesar do nome do canal ser clubista, a gente tenta analisar todo o cenário. O Fluminense vem fazendo uns investimentos importantes, jogadores que chegaram agora para incorporar o elenco. Mas os jogadores que já estavam no elenco estão começando a dar resultado. Então a gente tem o Martinelli jogando bem, o Hércules jogando bem, que também chegou esse ano, mas é um cara que chegou no começo do ano e não estava entregando tanto assim. Você vê o Serna finalmente desabrochando ali, conseguindo ter partidas regulares, apesar do final de semana no sábado não ter sido tão bom assim. Mas a gente vê que o Serna é um jogador que está entregando o que ele não estava entregando. Você vê o Canóbio está chegando para entregar algo que ninguém imaginou que ele pudesse entregar na temporada. Muita gente já tinha desistido um pouco do Canóbio, pelo ter mostrado pouquíssimo futebol na temporada, mas ele está vindo numa sequência de jogos importantes. Não foi tão mal quanto o Bragantino assim, mas é uma partida que o Fluminense entrou desatento e sofreu dois gols ali muito rápido, que qual determinou o restante da partida e o Fluminense foi subindo uma ladeira absurda. Até tentou chegar, teve um pênalti ali que não aconteceu, que poderia ter chegado. Mas a gente não está aqui para falar dessa partida, mas o resultado dessa partida, a forma como o time jogou, é algo importante para esse jogo também. Eu não acredito que o Fluminense vai entrar tão desligado como entrou nesse jogo agora. Eu acredito que o Fluminense vai estar mais ligado no jogo. Nas Copas o Fluminense tem sido assim, né? Tem entrado mais ligado no jogo. Parece que tem escolhido alguns jogos para entrar ligado. É meio complicado esse tipo de avaliação, mas enfim, é o que vem acontecendo. A gente imagina que para esse jogo o time vai entrar mais concentrado e pode conseguir um empate ou até mesmo uma vitória lá no estádio do Bahia para a gente conseguir trazer um resultado positivo para o Rio. E mesmo que não traga, o Fluminense no Rio é muito forte, mas é um resultado complicado. O time do Bahia é um time experiente, é um time que tem um meio de campo muito forte, então mesmo jogando fora de casa é um time que vai dar muito trabalho, não é fácil ganhar do Bahia, então vai ser dois duelos muito difíceis, então por isso que eu digo, o primeiro resultado vai ser importantíssimo. Mas para essa partida a gente tem uma notícia importante, vamos botar aqui na tela,
são os retornos dos jogadores. Fazia tempo que o Fluminense e o Renato Gaúcho não tem um elenco todo à disposição. Então vamos botar aqui matéria do GE. Renato Gaúcho deve ter todo o elenco à disposição pela primeira vez desde que voltou ao Fluminense. A partida contra o Bahia desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, terá um acontecimento raro para Renato Gaúcho. O treinador deve ter pela primeira vez todo o elenco à disposição desde que foi contratado. Sem jogadores suspensos, o time conseguiu esvaziar o departamento médico na última semana e deve contar com alguns retornos importantes. Isso aqui é importantíssimo. O Fluminense voltar a ter o elenco à disposição do Renato. Que aí já começa a mudar de figura, né? Então vamos aqui, ó. Quem volta? Recuperados de lesão, Nonato, Soteldo e Cano já jogaram, né, esse final de semana. O Martinelli estava suspenso, mas também já voltou, vai estar à disposição. Thiago Silva, Ignacio e Otávio foram preservados nessa última partida, mas já estariam em condições de entrar em campo. A utilização dos três jogadores também passará pela avaliação da comissão técnica, com um trio cotado para ficar à disposição. Cara, o Otávio acho que é um caso mais complicado, né? Aqui, ó. O Otávio não entra em campo desde o dia 16 de março, no empate sem gols com o Flamengo, no final do Campeonato Carioca. O volante rompeu um tendão e tal, não sei o que, isso aí tudo que a gente já sabe. O Ignacio também já está um tempo fora, desde contra o Palmeiras, um prazo menor. E o Thiago Silva é mais recente nessa história toda, né? Então, assim, o Fluminense tem retornos importantes ali na zaga, retornos no meio de campo, com o Nonato ficando à disposição, já estava à disposição no final de semana, no sábado, já foi para o jogo. Então é importante ter esses retornos, é importante o Fluminense estar com o elenco todo à disposição do Renato. Isso não quer dizer que o Renato vai utilizar todos eles ou vai levar todos eles para o jogo. Alguém vai ficar de fora, porque o Fluminense contratou. E por mais que o Igor Rabelo não jogue, não possa jogar a Copa do Brasil e nem a Sul-Americana, mesmo assim ainda tem um número muito alto de jogadores ali que podem estar jogando esse jogo. Então você tem Ignacio voltando, você tem Thiago Silva voltando para fazer ali, compor a zaga junto com o Freitas e com o Manuel. Então, pô, o Thiago Silva voltando já é uma melhora para todo mundo. O Ignacio não acredito que vá para jogo, eu acho que é uma ocasião assim muito especial, mas o Thiago Silva com certeza vai e eu acredito que ele seja titular. A não ser que o Renato me surpreenda muito ou ele não está em condições de jogo para jogar e o Renato não sinta confiança em colocar ele pelo estado físico. Mas é um jogador que, meu irmão, dispensa comentário, não é um jogador de teste, é um jogador de solução, inclusive melhora todos que estão ao lado dele. Então, com essas voltas, assim, eu creio que o Renato deve ir para campo com aquele time que ele estava acostumado a jogar com três volantes. Então, ele deve ir com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas. Ou ele pode vir com três zagueiros, mas eu não acredito que ele venha por causa do Ignacio. Mas seria uma opção se o Ignacio já estivesse já treinando há algum tempo. Então, não sei qual o tempo que o Ignacio está treinando, mas não acredito que ele venha com três zagueiros, não. Acredito que ele venha com a linha de quatro normal. Aí René deve ir para campo. René e Fuentes estão numa briga ali muito grande, mas quem joga erra. Então é meio complicado você determinar quem vai para o jogo. Talvez o Guga possa aparecer ali mediante aos erros tanto de Fuentes e tanto de René. Talvez o Guga possa aparecer ali. Apesar do Guga também ter falhado no jogo de sábado, a infelicidade ali no escorregão, mas deu mole. Isso leva uma dúvida ali na lateral esquerda. Aí você vem para o meio de campo. Hércules, Martinelli, a gente fica na dúvida se o Bernal vai para jogo ou se vem o Lima, que tem jogado. Jogo fora de casa, o Renato gosta muito do Lima. Eu não escalaria, mas ele gosta muito do Lima. Talvez o Lima deva ir para esse jogo, não descarto. Mas a gente não sabe o que ele pode fazer. Eu acredito que esteja entre Lima e Bernal, até porque o Nonato está voltando agora de lesão. Não sei se ele escalaria o Nonato, mas o Nonato também é uma opção. Então fica esses três nomes. Você fica entre Lima, Bernal e Nonato. Eu acredito que ele vai para isso. Não acredito que, apesar da partida do Lúcio Acosta, eu não acredito que ele vá com o Lúcio Acosta para esse jogo. Mas também seria uma possibilidade, mas eu também não acredito que ele vá para isso. Tem o Ganso, que eu acho que vai ficar à disposição. Não estava à disposição sábado, mas eu acho que vai ficar à disposição para esse jogo também. E o ataque vai ser Serna, Canóbio, o EV. O EV não entrou em campo nesse último final de semana, então eu creio que o Renato segurou ele para escalar nesse jogo agora. Então acho que o Fluminense vai para campo com esse time, com a dúvida na lateral esquerda e a dúvida ali para ver quem vai fazer o tripé ali no meio de campo. Martinelli e Hércules estão certo, aí fica a dúvida entre Nonato, Bernal e Lima para compor esse meio de campo ali para fazer esse tripé. Por causa dos retornos do zagueiro, então eu não acredito que ele vá com três zagueiros, acho muito difícil isso acontecer, mas não duvido nada na cabeça do Renato, porque como o Thiago Silva está voltando agora, poderia gerar no Renato aquela dúvida se ele poderia dar uma segurada e botar o time com três zagueiros para tentar ali não ter um impacto físico muito grande no Thiago Silva e não precisar correr tanto.
Mania de 4 ali, talvez o Thiago Silva precisa cobrir muita coisa. Eu não sei como é que tá o estado físico dele, mas também é um contraponto de o jogador estar voltando agora. Eu não acredito que sem ritmo de jogo ele vai colocar o Ignacio no jogo. Ele pode colocar o Manuel, fazer um trio ali com o Manuel. Não sei se ele vai para isso, mas eu acredito que ele vai com mania de 4. Ainda não saiu prévia de escalação, não saiu nada, por isso que isso tudo é só um achismo, vendo o que ele pode fazer ou não. Mas a notícia importante é que o Fluminense está com o elenco todo à disposição do Renato hoje. Não tem desculpa, não tem nada. Ele vai escalar o time que ele acha ideal para enfrentar o Bahia lá. Na volta também, creio que vai ser a mesma coisa. Ele vai estar com o time todo à disposição. A não sei que alguém sinta alguma coisa, tomara a Deus que não. Para nessa volta aí a gente conseguir ter o time todo à disposição do Renato também. Beleza, rapaziada? Então tamo junto. Fica atento aí. E, cara, não deixe de se inscrever no canal. Dê essa moral pro amigo. Curte, deixa o seu like. E comenta o que você acha que o Renato deva fazer, o que ele não deva fazer. Pra gente conseguir sair com um bom resultado lá. Você prefere o time com 3 zagueiros? Você prefere o time com 3 volantes? Você prefere o time com 2 volantes e um meia? Que também poderia ser uma opção ali do Lucha Costa, apesar de eu achar muito difícil. Mas você, como torcedor, pode dar sua opinião aí. Debater mais do que você acha que poderia ser essa escalação do Fluminense pro jogo contra o Bahia. Beleza? Então tamo junto, saudações tricolores. E amanhã vamos torcer pro nosso Flusão passar aí pelo Bahia e conseguir um excelente resultado lá no estádio deles. Beleza? Tamo junto e até a próxima.